Amém. Livro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 e 2. Glória a Deus. Culto de doutrina. Está conosco nosso irmão Franco. Deus abençoe. O avô do nosso irmão Isaías. Retornou para Jesus aqui no domingo. Aleluia. Louvado seja Deus. Está conosco também nosso irmão aí, está sempre na consagração conosco, né? Só esqueci o nome dele. Carlos, né? Carlos. Isso. A memória está boa, irmãos. Não creio. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo 2. Louvado seja Deus. Vamos achar, amém? Essa irmã Maia também já de volta, viajando. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e disse-me, filho do homem, põe-te em e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Nós, só a título de introdução, irmãos, nós sabemos que o reino de Israel, né, havia sido dividido depois do reinado de Salomão. O reino se dividiu, o reino do sul, o reino do norte, e esses dois reinos foram levados cativo, né? O reino do norte ficou com a divisão das 10 tribos, foi levado cativo em 722 a.C., né, pela Síria, e nunca mais se falou, né, no reino do norte. E o reino do sul foi levado cativo em 3 etapas, começando em 605, né, para o reino da Babilônia. Louvado seja Deus. Deus já havia instituído, declarado juízo sobre o reino de Judá e também sobre o reino do norte. Mas quando nós abrimos aqui no livro de Ezequiel, nós vamos ver o profeta Ezequiel dentro do cativeiro. Nós sabemos que o cativeiro ele foi em 605, quando foi levado Daniel, os jovens, os sábios. Depois em 500, 8 anos depois, em 597, aonde foi Ezequiel. E nós tivemos uma terceira leva, que foi em 586, depois de 11 anos, que houve ali a destruição do templo e da cidade santa de Israel. E a Bíblia diz que Ezequiel, ele estava junto ao rio Quebar. Enquanto Daniel estava no palácio profetizando, Ezequiel estava no campo, estava junto ao rio Quebar, aonde estava ali um assentamento de judeus exilados. Jeremias ficou em Jerusalém profetizando. Então Deus tinha um profeta em Jerusalém, Deus tinha um profeta no campo e Deus tinha um profeta no palácio. Ou seja, Deus sempre tem uma boca na terra para falar com o povo. Não é para nós questionarmos, Senhor, por que eu não estou no palácio? Ou por que eu não estou em Jerusalém? Ou por que eu não estou no campo? Não, nós temos que profetizar e pregar aonde Deus tem nos colocado. Se é no campo, profetiza. Se é no palácio, abre a tua boca e profetiza. Aleluia. Mas se é em Jerusalém, profetiza. Ou seja, Jerusalém representa a nossa casa, representa onde Deus tem nos colocado. Interessante, irmãos, que o juízo havia chegado, o boleto havia chegado, mas Deus havia falado de várias formas. E eu queria que o Davi colocasse ali em Jeremias capítulo 25, para nós lermos do versículo 3 ao 11, que antes do Senhor declarar o juízo, Ele alerta. Antes do Senhor declarar o juízo, Ele avisa. Antes do Senhor declarar o juízo, Ele levanta profetas. Quem pode glorificar o Senhor? Para que ninguém depois venha dizer que não sabia, que não ouviu. Aleluia, porque Deus é maravilhoso. Ele não tem prazer na morte, Ele tem prazer em cativeiro. Então a palavra do Senhor vai dizer, Jeremias 25, começa dizendo assim, vamos ler a partir do 3, que está ali na tela, diz assim: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, período de 23 anos, tem vindo a minha palavra do Senhor. Isso o profeta Jeremias, avô tem anunciado, madrugando e falando, mas vós não escutaste.
servos, profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes, nem inclinastes os vossos ouvidos para ouvir. Quando diziam, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu. Ou seja, eu tenho caminho de paz para vocês, e a vossos pais para sempre. E não andeis após outros deuses, para os servirdes, e para vos inclinar diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra das vossas mãos, para que não vos faça mal. Porém, não me deixe ouvir. Isso aqui dói no nosso coração, irmãos. É como o pai falando para um filho, e o filho não dando ouvido, você vendo a desgraça, você vendo que o final vai ser terrível. Eu imagino o coração do nosso Deus, como Pai de todos nós. Ele diz, porém não me deixe ouvido, diz o Senhor, mas pelo contrário, ainda me provocaste a ira, ou seja, fez totalmente o contrário, com a obra de vossas mãos para vosso mal. Até o 11. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei. Não foi o diabo que trouxe Nabucodonosor, foi o próprio Deus. E trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e farei que seja objeto de espanto, e de assobio, e de perpétuas desolações. E farei desaparecer dentre eles a voz de gozo e a voz de alegria, porque, irmãos, na desobediência ninguém tem gozo, ninguém tem alegria. A voz do esposo, a voz da esposa, como também o som das mós e a luz do candeeiro, e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e as nações servirão ao rei da Babilônia por quantos anos? 60. O boleto deveria ser pago em 70 anos, irmã Cláudia. Você que entende muito de finanças, imagina um boleto que não dá para pagar de uma vez, é tão alto, mas o valor é tão alto que só dá para pagar em 70 anos. Quantos anos, igreja? 70 anos. Foi definido, foi determinado. E não adianta dizer que foi o diabo, não adianta dizer que o diabo está furioso. Não, foi juízo, foi decreto, foi castigo de Deus. Quem pode glorificar o Senhor? Deus avisa, Deus recomenda, irmãos. Nós estamos aqui para sermos recomendados. Então, depois que eles já estavam no cativeiro, Jeremias vai escrever agora uma carta para eles. Por isso que eu disse, quando Daniel está no palácio, Ezequiel está no campo, junto ao rio Quebar, no assentamento dos judeus, Jeremias está lá preocupado em Jerusalém, e ele faz uma carta, ele redige uma carta, aleluia, para aqueles que estavam cativos, aleluia, em Jerusalém, no capítulo 29, aleluia, para que eles agora não adiantasse mais espernear, não adianta bater a cabeça na parede, não adianta ficar nervoso, é como diz o ditado popular, aceite que dói menos. Deus já decretou, tem que aceitar. O melhor remédio agora é o cativeiro, porque o cativeiro foi para Israel como uma cura. O cativeiro foi como um remédio para curar eles da idolatria, irmãos. Porque os historiadores dizem que depois do cativeiro nunca mais se achou uma peça de idolatria. A arqueologia nunca mais achou em Israel um monumento, um ídolo, não, porque eles foram curados no cativeiro. E glória a Deus por isso. Quando nós somos curados no leito de hospital, numa dor, numa aflição, quem pode adorar o Senhor? Graças a Deus. Pior é aqueles que não se curam, irmãos, nem quando passa diante de uma prova. Aleluia. Então agora não adianta mais, o boleto já tinha sido enviado, não era cativeiro. Aleluia, porque foi o próprio Deus e não o diabo que trouxe e declarou esse juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, irmão, tem seus profetas,
Deus tem profeta na igreja, Deus tem profeta lá fora, Deus tem profeta no trabalho. Sempre nós estamos ouvindo a voz de Deus. Naquele dia ninguém ficará inexcusável, ou seja, não haverá desculpas para dizer que não sabia, que não tomou conhecimento, porque Deus tem levantado os seus. Então não podemos questionar. Aleluia! Eles precisavam ouvir. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e 5. Eles conheciam muito bem, irmãos, que era conhecido como chamar. Vai dizer: ouve, Israel. Eles sabiam, eles conheciam a palavra. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Aleluia! Então eles precisavam relembrar esse texto. Há quem diga que a sinagoga foi inaugurada, foi realizada, no cativeiro, e todos os dias, todos os cultos era aberto culto com essa palavra: ouve, ó Israel, não existe outro Deus, o Senhor é o único Deus. Imagina aí 70 anos ouvindo: ouve, ó Israel, não há outro Deus, o Senhor é o único Deus. Aí acorda no outro dia, vamos para o culto, vamos, ouve, ó Israel. Imagina uma pregação, irmão, 70 anos, mesmo versículo. Eles aprenderam a não idolatrar. Às vezes tem que haver uma repetição, irmão, porque a repetição massifica. Por isso que a Bíblia vai dizer lá no Antigo Testamento: ó, escreve a lei na porta, nos umbrais, ensina teu filho andando, parando, deitando com ele, inculca essa palavra no seu filho, porque a palavra tem que ser repetida. Mas quando nós abrimos o livro de Ezequiel, que foi o profeta do cativeiro, Deus é maravilhoso, né, irmãos? Poderia ficar lá sem profeta, não está de castigo? Então fica lá, isolado, fica na solitária. Não, Antônio Carlos, Deus não levanta um profeta para falar com eles. Deus não é maravilhoso, irmão? Deus não é misericordioso? Quantos hoje estão no leito de hospital por causa até de desobediência? Não que todos que estão lá é por causa de desobediência, mas ainda assim Deus não levanta um profeta lá. Deus não faz alguém missionário lá falar a palavra do Senhor. Quantos já não ouviram a palavra no leito, no cárcere, no momento de aflição? A irmã Cláudia testemunha disso. Estava lá no leito quando foi acometida daquela enfermidade terrível. Deus levanta um ex-líder de mocidade dela quando ela era pequenininha, para ir lá no leito e falar: olha, volta para Jesus. Sim ou não, irmã Cláudia? Então Deus levantou um profeta lá. Deus levanta aqui, Deus levanta lá, Deus levanta aqui, Deus levanta lá. Mas o que Deus não quer é que nós deixemos de ouvir a sua palavra. Vai ouvir, seja aqui, seja lá. O crente só se desvia se ele quiser, porque até para desviar o crente é difícil. Agora Isaías viu, né, Isaías? Então, quando nós abrimos o livro de Ezequiel, o primeiro capítulo, nós vamos ver Ezequiel recebendo uma visão, irmãos, que ninguém tinha recebido. Ele teve a visão da glória de Deus. Ele teve uma visão totalmente difícil, Ele, no capítulo 1, versículo 6, vai dizer que cada um tinha 4 rostos, e cada um deles 4 asas, e seus pés eram pé direito, e a planta dos pés como a planta do pé de uma bezerra. Ou seja, Ezequiel viu tanta coisa que ele nunca viu, inimaginável, que quando chega para nós cortarmos, quando chega no último versículo do capítulo 1, a Bíblia vai dizer: como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança, diga, semelhança da glória do Senhor. Aí, até eu, irmão, vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Ezequiel teve a contemplação da glória de Deus. Ele não suportou, porque o
visão da glória era terrível, e ele se prostra. Só que quando nós entramos pelo capítulo 2, aleluia, o texto vai dizer: e disse-me, filho do homem. Ou seja, aleluia, Deus estava agora preparando Ezequiel para algo grandioso e poderoso. Só que ele não poderia esquecer a origem dele. Ele era filho do homem, ele era humano, ele era fraco, ele era frágil, ele era filho de Adão, aleluia, uma geração caída, mas quem iria falar com ele era Deus. Então ele diz: filho do homem, glória. Se prepara para algo que eu vou te falar, mas não deixe de esquecer: Reginaldo, tu é fraco, Reginaldo, tu é pó, Reginaldo, tu é frágil, Reginaldo, tu é humano, aleluia. Então Deus tem que nos lembrar que nós somos filhos do homem. Jesus também teve esse título, porque ainda que ele era 100% Deus, ele era 100% homem. Então Jesus se absteve, se esvaziou da sua glória, se esvaziou daquilo que ele tinha como Deus, ele se fez como homem. Então Jesus, em sua humanidade, também dependeu do Espírito Santo, assim como nós dependemos. Quem pode dar graças a Deus? Então a profecia, a vocação de Ezequiel começa dizendo: filho do homem, para que ele pudesse lembrar quem ele era e confiar no poder do Espírito Santo para cumprir aquilo que Deus estava agora se levantando ele para falar, para ele profetizar. Então Jesus, irmão, aleluia, também como nós, lá em Atos 10:38, vai dizer: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, a qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então Deus continua dizendo para o profeta: filho do homem, põe-te em pé. Para quê? E eu falarei contigo. Porque não dá para ficar prostrado o tempo todo. Não dá, seja em adoração, seja numa dificuldade, seja qualquer outro motivo. Aleluia. Deus, primeira coisa, primeira ação de Deus é: se coloca de pé, porque em pé é sinal de firmeza, em pé é sinal que você está na guerra, que você está na batalha. Se coloque de pé, porque eu vou falar contigo. Deus está dizendo: Ezequiel, não é apenas para se levantar, mas permanece de pé, porque esse verbo no hebraico é itzab, e atzab é estar ou permanecer, implica firmeza e determinação. Não é para tu se levantar hoje e cair amanhã, não é para dar glória a Deus hoje e amanhã se desviar, não. Se coloque de pé e permaneça de pé, porque assim Deus vai falar contigo. Aleluia. Então não era para ficar prostrado o tempo todo. Deus tinha uma missão. Também não adianta se levantar hoje, irmão, levantar a mão para Jesus hoje, e daqui uma semana, daqui a 2 semanas, daqui a 3 semanas, cair de novo. Não, é se levantar e permanecer de pé, é se levantar e continuar de pé, é dar glória a Deus hoje, dar glória a Deus amanhã, é vir no culto de quarta, mas também vir no culto de sexta, é estar animado hoje, mas é estar animado também amanhã. Aleluia. É com determinação, é com firmeza. 1 Coríntios 15:58 vai dizer: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, diga firmes, e constantes, sempre abundante na obra do Senhor. Isso aqui é lindo, irmãos, para quem acha que não está valendo a pena, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Se teu trabalho é no Senhor, não é vão. Se o nosso trabalho é no Senhor, é para dar glória ao Senhor, é para a exaltação do Senhor. Deus está dizendo: seja firme, seja abundante, continue fazendo e fazendo mais, porque não é vão no Senhor. A Bíblia diz que o terno não vai no
seguir, o sabato não vai nos seguir, mas as nossas obras nos seguirão. Eu vou repetir para tu dar um glória a Deus. As nossas obras nos seguirão. Aleluia! Aleluia! Nós seremos recompensados. Pastor, não tem feito nada, então a partir de hoje começa a fazer. Porque vai ter galardão. O que é o galardão? Não sei. Se eu disser que eu sei, eu estou mentindo. A Bíblia não diz. A Bíblia diz que é presente, é galardão. As nossas obras serão provadas como que pelo fogo. Se for de palha, vai queimar. Não tem muitas obras que o pessoal fala aí, se é fogo de palha? Se é só para impressionar? Se for de palha, na primeira fogueirinha lá vai apagar tudo, vai subir tudo, pastor. Se for de madeira, vai demorar um pouquinho também, mas vai apagar, vai desmanchar, vai desfazer. Se for de feno, nem fala. Mas se for de prata, se for de ouro, meu Deus do céu, se for de pedra preciosa, vai permanecer. Pastor, o que é obra de prata? É obra da redenção, é o que você faz para Jesus Cristo. O que é obra de ouro é obra para a glória de Deus. O que é obra de pedra preciosa é obra que você usa os dons que Deus já te deu. Deus te deu dom de visão, então usa. Deus te deu dom de profecia, usa. Deus te deu dom de cura, então usa. Porque essa obra vai permanecer. Quem pode dar glória? Quem pode dar glória? Aleluia! É por isso que nós temos que estar de pé. E algo interessante que eu fiquei assim, falei, meu Deus, ele diz, põe de pé, porque eu não vou mandar ninguém não. Você não vai ouvir da boca de outro profeta, não, porque eu falarei contigo. Quem vai falar contigo sou eu. Põe de pé e se relaciona comigo. Põe de pé para ouvir a minha voz. Põe de pé porque eu vou me pronunciar. Não, você não está entendendo. Põe de pé e tem intimidade porque eu vou falar contigo. Deus está dizendo, essa relação vai ser direta, Ezequiel, vai ser entre eu e você. Irmão, uma coisa é você ouvir Deus, outra coisa é você ouvir alguém falar de Deus para você. Uma coisa é você ler livros, irmãos, eu amo livros e continuo lendo, mas outra coisa, porque o livro fala de Deus, o livro é sobre Deus. Outra coisa é você ler o livro de Deus, o livro da boca de Deus. Uma coisa é ler um livro, outra coisa é ler a Bíblia de Deus. Uma coisa é ler sobre a palavra, outra coisa é ler a palavra de Deus. Quem tem lido a palavra de Deus? Então, irmão, Deus, ele se relaciona. Vocês lembram como era o relacionamento de Deus com Moisés? Nós estamos no culto de doutrina. Números capítulo 11, coloca aí, por favor, do 6 ao 8. Números capítulo 11. Diz assim, ó, mas agora a nossa alma se seca. Não, Números 11, 6. Não, deixa eu ver, está errado essa referência, peraí. Não, mas é, ouvi agora as minhas palavras entre vós profeta, acho que é 11, 16, né? Esse é o 16. É 12, 6. A 12, 6, desculpa, 12, 6, Davi. Obrigado, pastor. Na pressa eu fiquei aqui errado. 12, 6. Então, quando tu fala o versículo e dá outro, já gela aqui. O negócio, a tela já começa. 12, 6, diz assim, ó. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele lhe farei conhecer. Meu Deus, tem profeta aqui hoje, irmão? Ou em sonhos
falarei com ele. Não é assim, olha o testemunho do Senhor, com o meu servo Moisés, que é, para ser profeta, para estar de pé, tem que ser fiel, que é fiel em toda a minha casa, boca a boca, ou face a face, falo com ele, claramente, não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés. Então Deus está repreendendo aí Miriam, foram contra Moisés. Aleluia. E Deus está dando testemunho. Eu falo com ele boca a boca, eu me revelo. E Deus quer fazer isso na nossa geração. Está faltando homens, está faltando mulheres, está faltando jovens que se relacionem com Deus face a face, boca a boca, porque Deus quer se revelar para nós. Deus quer falar diretamente com aquele que tem compromisso, aquele que tem fidelidade em permanecer firme de pé. Quando Deus olha para o meu coração, para o teu coração, Ele tem que ver firmeza e não engano. Ele tem que ver, não, minha filha, ela está disposta, Ele está disposto a continuar a fazer a minha vontade. Aleluia. Ele não quer aparecer para o homem, Ele não quer aparecer para ninguém, Ele quer fazer a minha vontade. Cadê aqueles que querem? Aleluia. Deus está dizendo para Ezequiel que eu não vou usar ninguém para falar com você, eu mesmo falarei contigo. Aleluia. Louvado seja Deus. Um exemplo disso, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, é que Ezequiel era um homem comum, simples. A palavra do Senhor vai dizer em 1 Coríntios 1, 26 ao 31, diz: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie em quem, irmãos? Porque se Ele me chamou sendo fraco, e agora que eu estou um pouquinho forte, eu tenho que me gloriar em quem? Eu tenho que me gloriar em quem? Se me chamou quando eu não era, se me chamou quando eu não sou capaz e me capacitou, quando eu não era e me tornou, eu tenho que me gloriar em quem, irmãos? Eu vou perguntar de novo, eu tenho que me gloriar em quem? No Senhor. Então dá glória ao nome dEle, exalte o nome dEle. Se eu estou aqui é pela glória dEle. Se você está aí sentadinho é pela glória dEle. Se você está arrumadinho, cheiroso, é para a glória dEle. Ontem eu estava sujinho, ontem eu estava imundo, mas hoje eu estou limpinho, é para a glória dEle. Não, dá mais um glória
porque até então vamos ficar prostradinhos diante dele. Encolhidinho, Senhor, eu te adoro. A visão é grande, o poder é grande, a unção é grande. Eu me prostro diante de ti. Aí Deus fala: levanta, Reginaldo, porque eu tenho uma missão hoje para você. Não queira se levantar e fazer do teu jeito, da tua forma, que vai quebrar a cara. E quando ele me mandar se levantar, eu estou prostrado. E quando ele manda se levantar, eu estou em adoração. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus está requerendo nesse culto, irmão, uma prontidão maior para cada um de nós, para ouvir a voz do Senhor. Põe-te em pé e eu falarei contigo. Estamos vivendo dias de apostasia, irmãos, dias de esfriamento espiritual. Temos visto aí a casa de Deus ficando deserta, muitos lugares, mas nós não podemos permitir isso, irmão. A começar por mim. Nós temos que valorizar, como já foi falado aqui, irmã Cláudia. Aqui é o lugar de nós ouvirmos, de adorarmos, prostrarmos e ouvir a voz de Deus. Se levanta, meu filho. Aleluia. Não podemos nos conformar, irmãos, em cuidar mais da nossa vida secular do que da nossa vida espiritual, pelo simples motivo: a vida material é transitória, a vida material é passageira. Aleluia! A vida material a traça, consome, o ladrão rouba. Aí você pergunta: pastor, e a vida espiritual? A vida espiritual, o ladrão não rouba, a traça não consome. Aleluia! Ah, meu Deus do céu! A vida espiritual não é temporária, não é transitória, ela é eterna. Você pode dizer? Eterna, é para a eternidade. Irmão, você pode investir na bolsa, pode investir em CDB, pode investir no que você quiser, mas tudo isso é temporário. Mas investe na bolsa do céu, investe no banco do céu, investe na tua vida espiritual, porque é eterno esse investimento. Esse investimento é eterno, vai render para a vida eterna. Não depende de juros, não depende de... Irmão, investe na bolsa, aí vem a notícia lá: mudou o presidente do Banco Central, a bolsa cai. Aí investe na bolsa, o presidente falou isso, a bolsa cai. Lembra do Collor de Mello? Quando travou a ministra lá da economia, prendeu a poupança de todo mundo? Tem gente que se jogou do 5º andar, do 10º andar, porque a vida está ali na poupança, irmão. A minha vida toda está ali, meu Deus do céu. Se minha vida toda estiver num banco, eu estou perdido, irmão. A minha vida toda está em Cristo. Oh, glória! Sem saúde, se minha vida estiver escondida em Cristo, e essa é a riqueza da glória, é a esperança da glória, a nossa vida é em Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então Ezequiel estava sendo avivado, irmão, porque se Deus não avivar aqui, aí não vai ser avivado. Não que aqui seja melhor, mas Deus levantou profeta, evangelista, pastores, mestres, para edificação da casa do Senhor. Então Deus começa a avivar aqui. Deus começa a falar: Edson, se coloque de pé. Marcos, se coloque de pé. Florentino, se coloque de pé. Edson, se coloque de pé. Sérgio, se coloque de pé. Reginaldo, se coloque de pé, porque eu vou falar com vocês, para vocês falar a minha casa. Meu Deus do céu! Se aquilo se colocar de pé, como um que está caído vai colocar o outro de pé? Um tem que estar de pé para levantar o outro que está caído. Por isso que a Bíblia diz: é bom dar
Porque se um cair, o outro levanta. Aí se você anda com quem está caído, ore para você nunca depender dele cair, porque a hora que você cair vai ficar dois prostrados. Quem consegue entender isso? Ore, ande com quem está de pé. Porque se andar com quem está morto, irmão, se você não conseguir levantar, a hora que você cair, não vai ter uma mão para te levantar. Aleluia. Então Ezequiel estava sendo avivado para um novo começo, uma nova chamada. Ezequiel tinha uma linha sacerdotal, era sacerdote, mas agora Deus estava levantando ele para ser profeta. Aleluia. Boca de Deus. Uma nova fase. E Ezequiel agora é cobrado por Deus para estar firme, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Um relacionamento pessoal. Versículo 2. Esse texto aqui é lindo, irmão. Então, diga então, entrou em mim o Espírito. Aleluia. Quando o Espírito entra, aleluia. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo. E eu creio que o Espírito está entrando aí na tua vida agora. Eu creio que Deus está te enchendo aí agora. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Se tem palavra de Deus, o Espírito Santo está junto e misturado. Se tem palavra, tem Espírito. Se tem palavra, tem poder. Se tem palavra, o Espírito está tomando posse. Aleluia. A parte de Ezequiel era obedecer, não se colocar de pé para ouvir Deus. Aqui é a parte crucial do seu chamado, em que ele é capacitado pelo Espírito Santo para receber a mensagem divina. Então entrou. Diga então, entrou. Diga então, entrou. Aleluia. Esse verbo entrar significa penetrar. Ou seja, Ezequiel estava sendo habitado pela presença divina, estabelecendo agora uma profunda conexão com Deus, irmão. Porque o homem sem o Espírito não consegue ouvir Deus. Nós somos tricotômicos, alma, espírito e corpo. A alma se comunica com o mundo externo, são as nossas faculdades, vontade de sorrir, vontade de chorar, vontade, é a nossa volição, a nossa vontade é a alma, aonde nós nos comunicamos com o mundo, através dos olhos, das mãos, da nossa carne. Mas o Espírito é ligado com o Espírito de Deus. Por isso que o homem sem Deus não tem o Espírito na vida dele vivo, é um espírito morto, é um espírito desligado, sem conexão com o Espírito de Deus. Por isso que o apóstolo diz que eu e o Espírito Santo somos um só. Aleluia. O homem, quando aceita Cristo, o seu espírito é religado ao Espírito de Deus. É por isso que você está aqui, consegue ouvir, consegue dar glória, consegue dar aleluia, porque essa palavra tem sentido para você. Essa palavra, aleluia, tem a ver contigo, tem a ver comigo. Esta palavra transforma, essa palavra muda. Por quê? Porque você tem o Espírito ligado, o Espírito vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então entrou. Sem o Espírito, Ezequiel não é compreender as visões, irmão. Sem o Espírito, Ezequiel não é compreender as revelações. Dá para entender? Porque eu e você não podemos viver sem buscar o Espírito Santo. Não podemos ficar vazio do Espírito Santo. Dá para entender quando você vai falar um versículo, você está todo animado, vai falar da palavra com alguém que está vazio, que não tem o Espírito Santo, e a palavra não faz sentido para a pessoa. É porque você está numa ligação e a pessoa está em outra ligação. Você está no céu, a pessoa está na terra. Você está ligado no seu Espírito, mas a outra está na terra. Não adianta brigar com ela, não adianta exortar ela, não. Tem que trazer ela para Deus, tem que trazer ela para a oração, tem que trazer ela para a presença do Senhor, para que Deus possa falar com ela.
e Davi. Sansão, Juízes 15 e 14. E ao chegar a Lequi, os filisteus o encontraram jubilando, mas o Espírito do Senhor se apoderou dele com grande força, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho, queimados pelo fogo, e as suas amarras se desfizeram das suas mãos. Sansão só era o que era, não era por causa dos cabelos, mas é por causa do Espírito Santo de Deus. Irmão, quando o Espírito Santo está em nós, a gente faz coisa que até o diabo duvida. Quem pode dar glória ao nome do Senhor? Quando nós temos o Espírito de Deus, aleluia! A nossa força é outra, a nossa disposição é outra, o nosso ânimo é outro. Diga, não dá para viver sem o Espírito. 1 Samuel 16:13. Então Samuel tomou o frasco de azeite e ungiu Davi na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá, e a partir daí nós sabemos qual foi a história de Davi. Derrotou Golias, venceu guerras, aleluia, pelejas, foi um dos melhores reis de Israel. Tudo isso por causa de Davi? Não, porque o Espírito Santo se apoderou dele. Deixa o Espírito Santo se apoderar de você hoje. Deixa o Espírito Santo voltar para alguém hoje aqui. Deixa o Espírito Santo entrar em você hoje. Deixa o Espírito Santo tomar conta hoje. Aleluia. O Espírito Santo nos habilita, irmão, a viver de acordo com a vontade de Deus. Aleluia. Se queremos entender, irmãos, o que Deus está fazendo, o que Deus está falando nesse tempo, se queremos entender, irmãos, o propósito de Deus nas nossas vidas, fecha os olhos agora. Se nós queremos entender a razão da nossa existência, quando a gente diz, eu não sei meu chamado, eu não conheço meu chamado, eu não sei o que fazer na obra do Senhor. Se você quer buscar entender tudo isso, se encha do Espírito Santo de Deus. Deixa o Espírito Santo penetrar, deixa ele te tomar, deixa você ser possuído pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma influência externa, não é algo que acontece fora de você. Deixa eu explicar isso aqui. O Espírito Santo é algo que acontece dentro de você. Aleluia, de dentro para fora. É um turbilhão dentro de você, é um furacão dentro de você, é uma tempestade dentro de você. Aleluia. Aí no versículo 2, e depois em pé, porque o Espírito Santo nos ajuda a nos levantar, porque às vezes nós não temos força para se levantar, e o Espírito falava com ele e colocou ele de pé. Tem hora que é só o Espírito Santo para te colocar de pé e me colocar de pé. Tem hora, irmãos, que eu não tenho força para nada, você não tem força para nada, mas se nós estamos cheios do Espírito Santo, ele pega pela nossa mão e diz, levanta meu filho, você vai continuar, você vai vencer, você não vai parar. Você pode adorar o nome do Senhor. Quantas vezes você já pensou em parar? Mas a palavra arde dentro de você, como o profeta Jeremias disse. E o Espírito Santo nos levanta todo dia, toda manhã, irmãos. Aleluia, o Espírito Santo ajuda em nossas fraquezas. Nós precisamos estar equipados com o poder do Espírito Santo para estar de pé diante de Deus, irmão. Eu só estou pregando aqui por causa do Espírito Santo. Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Ficamos de pé para ouvir, ficamos de pé para aprender. Isso simboliza compromisso com Deus, simboliza fidelidade com Deus. Eu me prostro para adorar, eu me prostro diante dele e me coloco de pé para dizer, Senhor, estou na guerra, estou na batalha, estou firme, pode contar comigo. Ficar de pé é prontidão, irmão, é disposição
diga, é prontidão. É disposição. Aleluia, para agir como profeta, para agir como pregador, para agir como homem de Deus, para agir como uma mulher de Deus. Se coloca de pé, abre a tua boca. Aleluia. Ficar de pé não é arrogância. É Deus dizendo: se coloque de pé. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé agora. É posição de autoridade divina. Você pode levantar as mãos. Você pode dar glória ao nome do Senhor. É uma posição de autoridade, irmão. Está de pé, aleluia. E nós dizemos: Senhor, pode falar, porque eu vou ser o teu porta-voz. Aí, por que de tudo isso, irmãos? 2 versículos resumem o chamado do profeta. Ele estava prostrado, depois de visões, revelações, ele viu a glória de Deus, caiu, não aguentou, e aí Deus diz: agora se coloca de pé, filho do homem, porque eu vou falar contigo. E nessa disposição o Espírito Santo entrou, aleluia, e colocou ele de pé, ajudou ele, e ele ouvia. E aí Deus vai dizer algo sobre uma missão que não seria fácil. E aí disse-lhe: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Aleluia. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro. Olha a missão, irmão. Tem que estar cheio do Espírito Santo. E obstinado de coração. Eu te envio a eles. Ele dirá: assim diz o Senhor Jeová, porque eu mesmo falei contigo. E eles quer ouçam, não é preocupação tua, ou que deixe de ouvir. Eu te chamei para pregar, para profetizar. Quer ouça, mas não vai ouvir, não vai dar atenção. Não se preocupe, pregue o que eu falei contigo. Quem está entendendo? Eu vou repetir: pregue o que eu falei contigo. Mas pastor, ele não gosta de mim, não interessa, ele gosta, não gosta, se vai ouvir, se não vai ouvir, pregue o que eu falei contigo. Aí Deus vai dizer: porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E eu tenho provado isso, irmãos. E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites como escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as palavras, quer ouçam, quer deixam de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, irmão, e tem que lembrar que ele era homem, ouve o que eu te digo, você também não seja rebelde, como a casa rebelde, abre a boca e come o que eu te dou. Meu Deus do céu, levante as mãos. Levante as mãos, não seja rebelde também. Levante as mãos, aleluia. Em tua volta pode ter rebelde, lá fora pode ter rebelde. Quem não pode ser rebelde é eu e você. É eu e você. É eu e você. Quem pode adorar, quem pode adorar, quem pode adorar. Pregue o que Deus mandou, pregue o que Deus falou, pregue o que está na palavra de Deus. Meu Deus, estou sentindo a glória, a unção de Deus aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem falou que seria belzinho, quem falou que seria fácil, que todo mundo ia aceitar, que todo mundo ia bater palma? Não, irmão, isso é para profeta falso. Quem recebe tapinha no ombro depois que prega,
rebeldes aí fora, irmãos. Mas quer ouça ou quer não ouça, nós não podemos deixar de pregar a palavra, irmãos. Não podemos deixar de pregar a doutrina do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra que salva, a palavra que liberta, a palavra da doutrina. Um dos temas de Ezequiel, irmãos, é santidade. Aleluia. Glória a Deus. Como nós achamos no livro de Ezequiel, anotei aqui essa expressão, aleluia, meu santo nome. Como Deus se revela para o profeta dizendo, meu santo nome, meu santo nome, meu santo nome. Tudo em Deus é santo, Deus é santo, o teu nome é santo, a casa dele é santa. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Aleluia. Eu que não posso ser rebelde, meu irmão. Diga assim, eu que não posso ser rebelde, diga isso. E nossa volta aí estão se rebelando, irmão, contra a verdade, contra a doutrina, contra a palavra. Mas a Bíblia vai dizer para o profeta, olha, você que não seja rebelde, escape pela tua vida, Valteir. Cheio de músico rebelde aí, mas você não pode ser rebelde. Cheio de pregador rebelde, mas nós não podemos ser rebelde. Cheio de cantora rebelde, mas você que canta não pode ser rebelde. Obedeça a palavra, obedeça o pastor, obedeça a doutrina. Meu Deus, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Meu Deus, aleluia. Alerta, irmãos, porque depois chegar o juízo não tem mais jeito. Depois que Jesus voltar a arrebatar a igreja, quem ficar vai provar da ira de Deus. Aí não vai ter mais jeito, irmão. Aí aceitar que dói menos. Mas louvado seja Deus, que Deus tem levantado profetas nesse altar. Deus tem levantado profetas, pregadores nesse altar, irmãos. Se você estiver ouvindo e praticando, glória a Deus. Mas quem não quiser ouvir, glória a Deus também. A responsabilidade do profeta é anunciar o que Deus